E aí, pessoal, todo mundo tranquilo? Quero falar com você aí que é iniciante, aprendiz, ou mesmo para você que já está há alguns anos na área da assistência técnica, mas até hoje você não tem domínio sobre eletrônica. Você lê algumas partes do esquema, mas você não consegue discernir muito bem como funciona. Você tem dificuldades na leitura. Eu vou estar aqui tirando a minha imagem e vou passar aqui para a explicação rapidinha. Mas antes disso, vá aqui embaixo do vídeo e se inscreva. Deixa o teu like, né? Dá a tua contribuição, deixa o teu comentário aí para ajudar a gente. Aproveite, se inscreva no meu canal secundário também, Polêmico e Engraçado, para poder dar aquela força bacana. Lá a gente fala sobre notícias, coisas engraçadas e muito mais. Muito obrigado pela tua inscrição, muito obrigado pela tua atenção, que Deus te abençoe grandemente. Tamo junto, continue aí com o vídeo. Olha só, pessoal, quando eu hoje pela manhã de domingo, no caso, né? Hoje não, porque já é segunda-feira. Estava conversando com o professor Celso Muniz, da telemática. Ele é professor e instrutor. E ele havia postado esta foto em um dos grupos, né, dos quais eu também faço parte. E eu conversei com ele: professor, eu quero usar esta foto para poder fazer uma explicação breve, porque tem a ver com o que eu também leciono, né? E ele veio até o privado e, conversando um pouco, ele me mandou a imagem, né? E nós conversamos ali por alguns períodos. Então aí, um grande abraço aí, professor Celso Telemática. Mas vamos lá, eu peguei a imagem que ele mandou, que foi essa aqui, ó, né? E editei algumas coisas em cima. Mas nessa imagem tá: para que possamos debruçar sobre os esquemas elétricos, temos que ter conhecimento das grandezas elétricas, componentes eletrônicos e suas funções. Aí você vê aí uma cabeça cheia de componentes desenhado, né? E aí tá a primeira grafia aí: grandezas elétricas. Segundo, lei de Ohm, componentes eletrônicos. Vamos ver. Grandezas elétricas, pessoal. O que é a grandeza elétrica? É tensão, corrente e resistência, né? O que é tensão? Vocês sabem o que é tensão? Eu coloquei aqui alguns símbolos para vocês melhor assimilar. A tensão aqui está marcada, mostrando aqui como volt, né? A tensão, pessoal, lembrando que a tensão, ela pode ser vista ou mesmo escrita como a letra U, como a letra E ou como a letra V, pessoal, entendeu? No caso da corrente, ampere, né, vai ser a identificação pela letra A ou mesmo pela sua letra I, tá certo? Então, temos aqui a primeira noção. Vamos. Volt, né, empurrando aqui o ampere, e ohm. Pessoal, então a tensão, ela é o que? A diferença de potencial entre dois pontos. A corrente é o fluxo ordenado de elétrons, e ohms, né, a resistência, é a dificuldade que o material, né, se opõe à passagem, né, da corrente. Então, beleza. Com isso, vamos aqui esse simples diagrama. Eu coloquei aqui essa imagem: V de tensão, I de corrente e R de resistência. Se eu quero saber, vamos supor que eu tenho aqui nesse V de volts, né, de tensão, né, de diferencial de potencial, eu tenho aqui 127 volts, e nesse resistor eu tenho aqui 20 R ou 20 ohms. Logo, eu quero saber qual é a corrente desse circuito. Como eu vou fazer? Eu vou fazer a tensão em V dividido
por resistência, né? Então eu vou dividir a tensão pela resistência e eu vou obter a corrente em I. Então se eu fizer aqui o cálculo de 127 por 20R, vamos dividir para ver? Aqui calculadora, 127, isso é só um cálculo hipotético, pessoal, dividido por 20R. Logo eu tenho 6,35 ampere. Com isso, pessoal, eu consigo ter aí, olha só, eu conseguiria agora aqui, fazendo essa divisão de tensão por resistência, eu consigo descobrir qual é a corrente, né? Então tenho aqui 127 volts com resistor de 20 ohms ou 20R, né? Que é a sigla aqui, para abreviação para leitura aí de componentes e tensões, tipo V é tensão, I é corrente, é uma abreviação, né? Então, com a tensão de 127 volts, com uma resistência ou um resistor de 20 ohms ou 20R, eu teria aqui em I, né, a corrente seria de 6,35 amperes. Certo, pessoal? Então, olha só. Vamos aqui nessa outra imagem que eu coloquei. Aqui da mesma maneira. Se eu quero saber qual é a corrente, eu vou fazer o quê? Vou dividir tensão pela resistência e eu vou obter corrente. Se eu quero saber qual é a tensão, eu vou fazer diferente. Vou fazer resistência vezes corrente e terei eu agora o cálculo, né, de tensão. Se eu quero saber aqui agora qual é a resistência, eu vou dividir a tensão pela corrente e eu vou obter a resistência. Pessoal, note o seguinte: de cima para baixo, esse triângulo aqui, pessoal, se aplica a primeira lei de Ohm, tá certo? Porque a segunda lei de Ohm ela é mais utilizada para medições aí, para cálculos como fios, secções e comprimentos e por aí se vai, né? Mas a primeira lei de Ohm se aplica a esta finalidade. De cima para baixo é divisão. De baixo, as partes de baixo, elas fazem a multiplicação, ou seja, resistência vezes corrente ou corrente vezes resistência, tanto faz, né? Então, entenda o seguinte: esse triângulo aqui, pessoal, ele facilita muito a tua vida, e é justamente o que o professor tinha postado na imagem. Para que você tenha domínio sobre os esquemas elétricos, que faz a tua dificuldade aí ser maior, você olha no esquema elétrico, você vê um monte de ligações aqui, ó, nesta imagem. Aí você começa a pensar, poxa, tantos componentes, mas eu não sei como funciona. Eu estou vendo de onde a trilha começa e até onde a trilha vai, mas eu não sei o que é que cada componente faz nela. Sabe por que você não sabe isso? Não é porque isso é coisa de outro mundo, é porque você não estudou eletrônica, pessoal. Então, na eletrônica, nas grandezas da elétrica, entre tensão, lembrando que também tem potência, viu, pessoal? Mas isso aí é outra história, não lidamos com isso em aparelho celular. Nos aparelhos celulares, nós lidamos com tensão, corrente e resistência. Então, para que você tenha domínio no esquema elétrico, você precisa muito além de aprender a ler o esquema elétrico, você precisa aprender a conhecer o funcionamento dos componentes, né? O funcionamento de cada tensão, o funcionamento de cada corrente, o funcionamento de cada resistência, para que assim você consiga assimilar a falha do circuito, né? A leitura esquemática ela é muito simples. Então aqui as grandezas elétricas são tensão, corrente, resistência. Tensão nos é definida pela letra V, U ou E, né, volts, né, V de volts, U de diferença de potencial e E para tensão da mesma forma. E aqui a lei de Ohm, né, que se aplica aqui mais a primeira lei de Ohm, e os componentes eletrônicos. Então o princípio é conhecer os componentes eletrônicos, saber como funciona e como é a aplicação da lei de Ohm, que é justamente essa que eu falei, né? Tensão
dividido por resistência tem o valor da corrente, tensão dividido pela resistência, pela corrente tem o valor da resistência, resistência vezes corrente tem o valor da tensão. Então essa é a lei de Ohm, a primeira lei de Ohm que se aplica, né? A lei de Ohm aí é uma definição, uma apologia, uma homenagem, né, a George Simon Ohm, um físico aí alemão. Conhecendo então os componentes, conhecendo a lei de Ohm e como faz essa leitura, sabendo disso, né, e conhecendo as grandezas elétricas, o que é diferença de potencial, ou seja, DDP, sabendo que, tipo, você pegou um esquema, tá lá, VCC, VCC-, VBAT, né? Você vai conseguir, muito além de só saber de onde uma trilha começa e de onde ela finaliza, você vai saber por que cada componente está nessa trilha. E você vai, logicamente, com muito mais facilidade, identificar o defeito e assim corrigir o defeito. Pessoal, essa é a dica de hoje para esquema elétrico. Para você que é iniciante, para você que tem muita dificuldade no esquema, você pega o esquema elétrico, sabe de onde a trilha começa e sabe até onde ela finaliza, mas você não consegue entender o porquê dos componentes estarem nessa trilha e como eles atuam nessa trilha. E vai aí o meu grande abraço a cada um de vocês, ao professor Celso Muniz, telemática, que me emprestou aí a foto, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. Pessoal, se inscreva, comente, compartilhe, ajuda nós aí, pessoal. O canal tá com 3.300 e poucos inscritos. Colabora aí, um grande abraço a todos vocês que são inscritos, um grande abraço a todos vocês e nos dê essa moral aí, pessoal. Ajuda o canal a subir, crescer, né? Quem sabe a gente pode colher uma graninha também. É isso aí, pessoal. Se inscreva, comente, compartilhe, like, dislike. Tamo junto, pessoal. Quem quer fazer cursos também aí, tanto eu ministro o curso quanto o professor Celso, né? Telemática aí, professor muito bom, professor, com 37 anos, pessoal, como professor e instrutor. Imagine só, hein? Que maravilha. É isso aí, pessoal. Tamo junto, até mais, até o próximo vídeo. Fui!